De 28 de junho a 29 de setembro está patente na Biblioteca Nacional a exposição Jorge Amado em Portugal, assinalando desta forma o centenário do nascimento do escritor do romance social. A introdução da obra de Jorge Amado constitui justamente o primeiro bloco desta exposição, que se chama Nova Descoberta do Brasil e que corresponde ao impacto, em primeiro lugar, de um escritor que traz tematização de questões sociais. No início da sua obra, aliás, com uma carga ideológica muito maior e que se foi atenuando com o tempo. Depois, porque foi um escritor que criou uma envergadura própria como escritor, rápida, e de uma obra que se editou, cujos primeiros títulos se editaram quase de rajada, mas é uma recepção que em Portugal se faz exclusivamente entre a elite intelectual. Esta descoberta do Brasil, nomeadamente através de Jorge Amado, entre outros escritores da mesma geração, vai ter impacto, por um lado, nos jovens, então jovens escritores neorrealistas portugueses, ou daquilo que foi designado por neorrealismo português, mas também junto de, aliás até primeiro, junto de autores de feição anarquista. É o caso do Ferreira de Castro, que assimila essa literatura social, como ele lhe chamou, e que a divulga. Por outro lado, também, os próprios escritores presencistas que constituíam o setor dominante nas letras portuguesas assimilam também esses autores, porque se trata de autores de grande qualidade literária, mas introduzindo-lhe um sentido polémico no próprio país. Portanto, isto, digamos, que corresponde a um primeiro grande momento, grosso modo aos anos 30, até cerca de meados dos anos 40, em que as obras de Jorge Amado entram em Portugal exclusivamente por via brasileira. Mas são autores que rapidamente vêm a ser proibidos. Para o final desse período, entre a década de 30 e 40, começam a aparecer as primeiras proibições, que aqui estão até demonstradas com uma obra de Jorge Amado, cuja primeira edição foi francesa, Baía de Todos os Santos. A fase seguinte, que é já a de um alargamento público do conhecimento de Jorge Amado, faz-se, no entanto, em segredo. É um autor que, por um lado, continua a penetrar através das edições brasileiras. Surgem já na segunda metade da década de 40 os primeiros títulos que quer a censura, quer a polícia política permitem que circulem, são poucos os títulos, e o próprio escritor é proibido de entrar em Portugal. Acontece em 53 uma passagem pelo aeroporto de Lisboa, onde ele desembarca, mas não lhe é permitida a saída para Lisboa, e acaba por ser recebido por um grupo de jovens escritores, na companhia de outros não jovens, foi o caso do Ferreira de Castro ou da Maria Lamas, e só na década de 60 é que, mercê da própria mudança pública do Jorge Amado em termos políticos, é permitida a sua primeira vinda a Portugal já na década de 60, e coincidindo com duas coisas: por um lado, a promoção da sua editora em Portugal, a Europa América, e por outro lado com a própria publicação da Gabriela. A partir, grosso modo, do 25 de Abril, não só aquelas obras que estavam proibidas são publicadas, como o Jorge Amado passa a ter, por via da sua própria editora, passa a ter o privilégio de edição completa
Trata-se, portanto, de um ganho junto do público, de uma massificação através do livro. A entrada neste novo momento da obra de Jorge Amado no público português vai fazer sobretudo através da telenovela, em primeiro lugar. Gabriel. Dona Gabriela? Um bolinho. Da adaptação a cinema, por outro lado, mas também pela diversificação das próprias editoras que passam a editar Jorge Amado e que apostam numa comercialização muito agressiva junto do público, mercê do fenómeno mediático em que o autor e a obra se tornaram. Autor de obras como Capitães da Areia, Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Teresa Batista, Cansada de Guerra, Jorge Amado foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos. Nasceu a 10 de agosto de 1912 e morreu a 6 de agosto de 2001. Descubra a vida e a obra de Jorge Amado e tenha boas leituras. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.